Leitura do livro Infinitesimal, a teoria matemática que mudou o mundo, de Amir Alexander. Página 59. Ordem a partir do caos. Os Milagres de Santo Inácio, uma pintura enorme cuja intenção original era adornar o altar da Catedral de Antuérpia, encontra-se hoje no Kunsthistorisches Museum em Viena. É uma obra do pintor flamengo Peter Paul Rubens, que viveu de 1577 a 1640, cuja reputação atual reside em grande parte nos retratos eróticos de mulheres opulentas que desafiam nosso ideal de beleza feminina. Mas Rubens era um católico devoto que assistia à missa toda manhã e tinha intimidade com os jesuítas em sua cidade natal, Antuérpia. Em 1605, quando os jesuítas faziam campanha pela canonização do seu fundador, Rubens contribuiu com 80 gravuras para a geografia jesuíta, a vida de Inácio. 4 anos depois, quando Inácio foi beatificado, o que o colocou a um pequeno passo da canonização, Rubens foi encarregado pela companhia de produzir vários retratos grandes do futuro santo para a Igreja de Jesus, a casa dos jesuítas em Roma. E para a Catedral de Antuérpia, no imponente Os Milagres de Santo Inácio, ele realizou o que provavelmente é a sua maior obra-prima para a ordem. A pintura nos conduz para uma cena altamente dramática, que tem lugar num amplo saguão, provavelmente de uma igreja, retratado desde o teto abobadado até o chão de pedra. No alto, perto de uma cúpula iluminada, flutua um bando de alegres anjos e querubins que parecem não prestar atenção ao caos humano abaixo deles. De fato, o chão da igreja é uma cena de dor, medo e confusão, onde um grande grupo de homens, mulheres e várias crianças estão capturados em agonizante frenesi. Um homem está recurvado para trás, como numa convulsão, enquanto o outro, com faixas ensanguentadas nas costas, inclina-se para ele. Uma mulher desgrenhada, punhos cerrados, face barbaramente retorcida e olhos vítreos, luta para afastar-se, enquanto 2 homens tentam apoiá-la. Um homem de cabelos grisalhos, apenas a cabeça visível, fita a cena em desespero, a face retorcida, numa máscara de horror. Os demais, aqueles que não foram possuídos, olham para cima numa torturante mistura de súplica e esperança. Podem ser salvos daquilo que os atormenta? A figura que é objeto de seu olhar é o próprio Inácio, de pé e ereto, resplandecente em seus trajes sacerdotais. Sobre o seu dossel, Inácio está a apenas alguns passos acima do chão, mas habita um reino completamente diferente. Calmo e determinado, a mão direita erguida em bênção, realiza um exorcismo, expulsando os espíritos malignos das pessoas, trazendo paz e ordem aos afligidos pela tormenta e pelo caos. Demônios maus, do lado esquerdo do quadro, surgiram entre as pessoas e fogem diante da santidade de Inácio, enquanto um dos anjos lhe deseja um irônico adeus. Embora seja o inquestionável foco da pintura, Inácio não está só. Atrás dele, na plataforma elevada, estão seus seguidores, uma longa fila de jesuítas, vestidos de preto, que se perde na distância. Como ele, estão calmos e sóbrios, examinando o sofrimento à sua frente. Eles são o exército de Inácio. Estão ali para aprender com o mestre, seguir suas instruções e assumir sua missão de transformar o caos em ordem e levar paz aos aflitos. Pois esse foi de fato, o milagre de Santo Inácio e seus seguidores. Como mais ninguém, eles conseguiram restaurar a paz e a ordem numa terra dilacerada pelo desafio da reforma. Em lugar de heresia e confusão, trouxeram unidade e ortodoxia, onde o domínio da Santa Igreja foi subvertido
e padres e bispos renegados, eles reconstruíram um grandioso e antigo edifício, estabelecendo o ditame da sua hierarquia. Onde reinava confusão, restaram uma rígida certeza na verdade e na correção da Igreja Romana. Seu sucesso em fazer isso não foi apenas menos que milagroso. As chaves para o milagre, como bem o viram os jesuítas, eram simples: verdade, hierarquia e ordem. Os jesuítas não acreditavam na pluralidade de opinião. A verdade era absoluta. Não acreditavam no pluralismo de poder e autoridade. Uma vez conhecida a verdade, todo o poder deve fluir daqueles que a conhecem e a reconhecem, e ser imposto aos que ainda não a aceitem. E, de certo, não acreditavam em democracia, que permite a expressão de opiniões diferentes e opostas, e prospera com o debate vívido e a competição pelo poder. A verdade não tem lugar para tais dissensões ou desafios. Apenas a autoridade absoluta dos emissários de Deus e da verdade divina que eles carregam, acreditavam os jesuítas, permite que a paz e a harmonia prevaleçam. Essa era a sua visão de mundo, e eles trabalharam arduamente para implantá-la dentro de sua ordem, dentro da Igreja como um todo e no mundo de forma geral. Estruturado numa hierarquia clara, os milagres de Santo Inácio coloca essa narrativa inteira na forma visual. No alto está o reino de luz e de verdades divinas, embaixo estão os atormentados e confusos. No meio estão Inácio e seus homens disciplinados, calmos e determinados. Eles expulsam os demônios do conflito e conferem a luz da verdade às pessoas. Graças aos jesuítas, a paz há de prevalecer. Capítulo 2. Ordem matemática. Ensinando a ordem. Inácio de Loyola, padre fundador da Companhia de Jesus, não era um enamorado da matemática. Como cortesão aristocrata e arrojado cavaleiro da primeira fase da vida, aprendeu a desprezar o pedantismo dos eruditos e matemáticos. As revelações estáticas dos anos posteriores o levaram, no máximo, para mais longe do frio e lógico mundo dos números e cifras e seus estudos universitários em Barcelona, Alcalá, Salamanda e Paris. Aparentemente não incluíram matemática. Em 1553, quando sob sua liderança os jesuítas lançaram uma rede mundial de instituições de ensino, Inácio começou a enxergar o valor de se ter algum tipo de educação matemática, escrevendo que o colégio deveria ensinar as partes da matemática que um teólogo deve saber. E isso, deve-se admitir, não era muita coisa. A posição inferior da matemática nos primeiros períodos do sistema de educação jesuítica, na verdade, não é surpresa. Os colégios da ordem, afinal, tinham uma meta muito específica e urgente, bem diversa dos objetivos de seus sucessores modernos: deter o crescimento do protestantismo e restabelecer o prestígio e a autoridade da Igreja Católica. Como lugar-tenente de Inácio, Juan de Polaco explicou numa carta de 1655 nos colégios da Companhia: homem daquelas nações, onde a verdadeira fé está ameaçada, são ensinados como exemplo a doutrina sólida, a manter o que resta e restaurar o que foi perdido da religião cristã. Um tema tão remoto e abstrato como a matemática pouco tinha a contribuir com essa missão. O objetivo de reverter o progresso da reforma, porém, não significava que os colégios jesuítas concentrassem seu currículo exclusivamente em ensinamentos religiosos. Inácio acreditava que a instrução religiosa adequada deve fundamentar-se em ensinamentos mais amplos de filosofia, gramática, línguas clássicas e outros campos humanistas. Era também essencial que os colégios cumprissem a promessa de prover uma educação ampla e atualizada. De outra maneira, as elites locais se voltariam para outro lugar em busca de educação para os seus filhos, o que representaria um desastre para a missão espiritual da ordem. Como observou Jerônimo Nadal em 1567, para nós, aulas e exercícios acadêmicos são uma espécie de anzol, que usamos para fisgar almas. O anzol recomendado por Inácio incluía as línguas exigidas para ler os mestres antigos: latim, grego e hebraico,
mas também em alguns colégios caldeu, árabe e hindi. Em filosofia, ele determinou que os colégios seguissem os ensinamentos do antigo filósofo grego Aristóteles, de longe o com maior influência exercia no Ocidente desde que seus escritos foram traduzidos para o latim no século XII. Seu corpo de textos, cobrindo campos tão diversificados quanto lógica, biologia, ética, política, física e astronomia, era o mais abrangente conhecido da época. Ele era aceito como autoridade pela maioria dos estudiosos europeus. Foi, portanto, fácil para Inácio, que estudara Aristóteles nas universidades, basear-se nele para estabelecer o currículo dos colégios da ordem. Em teologia, decretou Inácio, eles seguirão São Tomás de Aquino, o dominicano do século XIII, que conciliara os ensinamentos de Aristóteles com os da Igreja. O doutor angelical, Doctor Angelicus, como Aquino era conhecido, tornou-se após a morte o teólogo de maior autoridade no Ocidente, e Inácio o considerava quase infalível. Como o tomismo, a teoria de Aquino, se baseava fortemente na filosofia aristotélica, era essencial que os estudantes dos colégios jesuítas mergulhassem em Aristóteles antes de se engajar no estudo religioso. Se, por um lado, o currículo dos colégios jesuítas era diversificado e abrangente, também era rigoroso, claramente organizado e hierárquico. O valor relativo das diferentes disciplinas nunca foi posto em dúvida. No topo estava a teologia, compreendendo os infalíveis ensinamentos da Igreja Católica. Depois vinha a filosofia, tanto moral quanto natural, que ensinava verdades acerca do mundo natural e humano, e podia ser exigida para compreender os ensinamentos religiosos. Abaixo da filosofia estavam as áreas auxiliares, como línguas e matemática, que não tratavam das verdades em si, porém podiam mostrar-se úteis na compreensão das disciplinas mais elevadas. Aqui, como em outros lugares do mundo jesuíta, prevalecia a ordem. Cada campo tinha seu lugar de grande esquema das disciplinas. As verdades da teologia eram as mais elevadas, e nenhuma doutrina filosófica, mesmo que sustentada pela autoridade do próprio Aristóteles, podia contradizer uma verdade teológica. As ciências matemáticas estavam em um patamar ainda mais baixo, e seus resultados nem sequer eram classificados como verdades, mas apenas como hipóteses. Aquela era uma hierarquia impecável, na qual a teologia tomista reinava suprema. A ordem clara das disciplinas nos colégios jesuítas contrastava bem com as ofertas das universidades da época, onde os estudos muitas vezes eram aleatórios e os alunos frequentavam aulas que não tinham relação entre si. Inúmeros estudantes se perdiam nesse labirinto desestruturado. Os jesuítas, em contraste, ofereciam uma sequência clara de aprendizagem, começando com línguas e muitos outros ramos da filosofia aristotélica, passando depois para a teologia. Com a vida regulada e ordeira dos colégios e o íntegro exemplo moral dos instrutores jesuítas, essa progressão rígida mantinha os estudantes nos trilhos e longe das tentações que afligiam seus pares de outras escolas. A hierarquia, na verdade, todavia, era para os membros da ordem mais que um dispositivo pedagógico. Ela refletia a inflexível fé de que uma hierarquia clara e indiscutível era essencial para a reconstituição da ordem divina perdida com a reforma. A hierarquia governava a própria sociedade e a Igreja, desde o Papa até a congregação laica. Os jesuítas acreditavam que ela deveria prevalecer no mundo caso se desejasse que a heresia fosse derrotada e que a verdade triunfasse sobre o erro. Afinal, o flagelo da própria reforma não era resultado de uma quebra da ordem correta do conhecimento. Não ousara Lutero, um simples monge, desafiar a autoridade do próprio Papa. Não formularam Lutero, depois Zwingli, Calvino e outros, suas próprias teologias em oposição aos ensinamentos autorizados da Igreja? E qual foi o resultado? Caos e confusão, em que uma única voz com a autoridade da Igreja Romana fora afogada com uma cacofonia de vozes concorrentes. Para os membros da companhia, parecia óbvio que o colapso
da antiga igreja à unidade cristã, e o caos daí decorrente era um resultado direto do colapso da apropriada ordem do conhecimento. Apenas preservando a estrita hierarquia do conhecimento, a verdade poderia prevalecer e a heresia ser derrotada. Como a verdade para a companhia era imutável, eterna e fundamentada na autoridade da Igreja, novidade e inovação apresentavam um risco inaceitável, e devia-se resistir a elas com fervor. Não se deve ser atraído por opiniões novas, isto é, aquelas que alguém descobriu, advertiu o teólogo Benito Pereira, do Colégio Romano, em 1564. Em vez disso, deve-se aderir às opiniões velhas e de forma geral aceitas, e seguir a doutrina sólida e verdadeira. 2 décadas depois, o geral Aquaviva exortou seus companheiros a evitar não só a inovação, mas também qualquer um suspeito de tentar criar algo novo. A inovação, hoje tão valorizada, era vista pelos jesuítas com profunda desconfiança. Lege impone sub actis, impõe tua norma sobre os temas, era o lema da Academia Partênia do Colégio Romano. Aberta aos membros da escola, excepcionalmente devotados ao modo de vida e os ideais jesuítas, acompanhando o lema, havia o igualmente transparente brasão, conhecido como impresse. No alto, sentado no trono, está a figura feminina da teologia. Ao seu lado, num plano mais baixo, estão suas servas filosofia e matemática, reclinadas e aguardando seu comando. Assim era na escola da companhia, onde a teologia reinava como a rainha das ciências e impunha sua norma sobre as matérias subordinadas. Esse sistema de conhecimento hoje nos parece alienado, até asfixiante, planejado como era para estabelecer verdades absolutas e suprimir discordâncias. Mas os jesuítas acreditavam que o propósito da educação não era encorajar o livre intercâmbio de ideias, mas inculcar certas verdades, e nisso foram inegavelmente bem-sucedidos. Termino aqui na página 66 e depois continuo com uma parte do texto que fala sobre um homem não apreciado.